A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você um pouquinho do amor de Cristo, um pouquinho da palavra de Deus, essa palavra que é fiel, é verdadeira e é digna de toda aceitação. A paz do Senhor, irmã Bruna, paz do Senhor, irmã nossa Marcela. Convidada de hoje, seja bem-vinda. Amém. Deus abençoe sua casa, sua família. Amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho de Cristo glorificado, e a gente vai fazer a leitura em Apocalipse, capítulo 1. A leitura é um pouco extensa, mas você que tem sua Bíblia, quiser nos acompanhar, é Apocalipse, capítulo 1, verso 9 ao 16. Eu vou estar lendo a palavra, amém? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia a 7 igrejas que está na Ásia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branco como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Amém? Amém. Glória a Deus, né, irmã Bruna? Nós podemos ver aqui que João ele foi levado em espírito. E é tão interessante que nós vemos a palavra de Deus nos dizendo que ele era prisioneiro nas aflições, ele era prisioneiro, foi num momento difícil da vida de João. E é tão interessante que ele passando por este momento difícil, eu imagino se ele ficasse como a gente hoje, né? Ficasse, tô com vontade de se trancar no quarto escuro, não tô com vontade de atender a porta, não quero ver ninguém. João, eu acredito que os pensamentos só de corpo físico ele estava naquela ilha. Aquela ilha onde que era levada as pessoas que tinham cometido os mais horríveis delitos. Tinham cometido coisas muito absurdas. E um homem inocente, um homem que não tinha nem por que estar lá. E ele foi levado lá por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus. Não foi por fofoca, não foi porque tinha maldade no coração, foi porque ele defendia o Evangelho de Jesus Cristo. E isso hoje serve de um exemplo para nós, porque a gente nem é levado a uma ilha como prisioneiro. A gente, hoje, nos nossos dias, principalmente no país onde que a gente vive, no Brasil, são muito poucas as perseguições pelo amor do Evangelho. E nós vemos tantas pessoas desistindo, abrindo mão da palavra de Deus, abrindo mão do Evangelho por tão pouco. E os homens de Deus, no momento de tanta tribulação, de tanta afronta, solidão. E imagina a solidão que ele não sentia. E às vezes o próximo não dá a paz do Senhor na igreja, né? Não chega perto de você, você já quer abandonar o Evangelho. E aquele homem foi ali, ficou naquela ilha sentindo solidão, foi tempos. Mas mesmo assim, ele não desistiu do Evangelho. Cristo foi revelado a ele de uma forma assim, totalmente linda, maravilhosa, que a palavra de Deus está dizendo que ele foi levado em espírito, né?
Então, o corpo físico dele, eu acredito dessa forma, o corpo físico dele estava no sofrimento, mas em espírito ele pôde ver coisas lindas, maravilhosas, o Cristo ressuscitado. Eu fico imaginando assim, porque ele estava numa prisão e ele estava limitado, se for olhar pela gente, o ser humano. Só que para Deus não tem limitação. Para Deus não tem limite. Deus pegou e levou ele pôde ver coisas grandiosas. E tipo assim, talvez na situação que você esteja vivendo, você fala assim, Bruno, eu não consigo ver nada de bonito. Eu não consigo ver nada de belo, nada de bom. Olha a minha situação. Mas Deus, no meio da situação mais ruim talvez da vida de João, ele pegou e levou João a ver algo grandioso. Ele, naquela situação, ele levou João a ver algo que nunca ninguém tinha visto. Coisas que ele nem soube expressar, porque ele começou a expressar que Jesus era como, porque ele não sabia dizer a grandeza de Jesus. Talvez nessa situação que você esteja vivendo, você não consiga ver nada. Você fala assim, Bruna, eu estou limitada, mas para Deus não tem limite. A sua situação para Deus não é limite. Ele pode fazer você ver coisas que você jamais viu, a viver coisas que você jamais viveu e repassar para frente, porque esse livro de Apocalipse é livro das revelações. Ele falou, escreve, porque brevemente vai acontecer. Então, aquela situação de João não limitou ele, aquela prisão não limitou ele. Ele viu coisas que vão acontecer. Talvez você fale assim, eu não consigo ver nada, mas Deus ele vai mostrar para você que coisas grandes vai acontecer através da sua vida, que coisas grandes vai acontecer porque Deus ele não se limita à sua situação, né, missionária? E tão interessante, né, irmã Bruna, que diz aqui assim, e virei, no versículo de número 12, para você que está nos acompanhando, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Você imagina uma ilha que tudo era limitado. Eu fico imaginando naquele deserto que ele estava, como que a mente dele foi levado a ver 7 castiçais de ouro. Como que ele foi ver no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Imagina as vestes de Jesus, ele conseguir ter aquela visão. E a gente às vezes muito menos do que João, não chega nem perto, não tem nem comparação. Às vezes no momento de enfermidade, um diagnóstico do médico, você ainda está no auge da sua saúde, você chega, eu já vi pessoas, irmã Bruna, totalmente desesperada porque chegou no médico e o médico falou, você está com início de diabetes, não que não seja preocupante, é preocupante, mas a pessoa estava completamente desesperada. E João não, naquele momento tão ali que não tinha nada ali para ele ver e ele conseguir ver os 7 castiçais de ouro, como os 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, ver aquela glória, ver as vozes de Jesus, era uma coisa maravilhosa, né? E por isso que nós estamos chamando a sua atenção hoje. O mundo hoje está numa preocupação horrível e o medo, né? E não é só, vamos colocar de 2 anos para cá. De 2 anos para cá foi como se a gente fosse despertado, a gente estava dormindo um sono num berço esplêndido, como diz o hino nacional brasileiro. Mas a humanidade inteira foi despertada desde o começo da Covid, né? Da Covid-19, porque a gente entrou num momento assim de muito medo, que trouxe medo. Por quê? Porque foi tirado da gente o abraço, que era uma coisa muito especial, foi tirado da gente as reuniões. Sim, a gente estamos vendo as pessoas muito desesperadas, né? E tudo subindo, alimentos subindo, gás subindo, diesel subindo, tudo subindo e as pessoas estão desesperadas. Só que a gente tem, né, na Bíblia, tudo o que vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer, a gente sabe... E precisa acontecer, né? Sim, para um despertamento, né, das pessoas. Porque Jesus está falando que ele vai voltar. Ele vai voltar porque ele não morreu para salvar a humanidade, para deixar a gente aqui
sofrendo, a gente aqui passando por isso. Ele vai voltar, como no livro de Apocalipse também, uns versinhos antes dele fala que ele vai descer sobre a nuvem. João fala que Jesus vai descer sobre a nuvem da mesma maneira que ele subiu. E ele vai voltar, ele vai vir buscar a igreja. E aqui para João, ele começa a se mostrar como ele é. Que ele é grandioso, que ele é maravilhoso, que ele tem que ser glorificado em todo o tempo. E nós estamos aqui para glorificar esse Cristo, porque ele não só morreu, mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou por você, ele ressuscitou por mim, ele ressuscitou por toda a humanidade. Mas basta um passo da gente, porque ele não vai fazer você, nem eu, vir para ele a força. Ele está despertando, ele está vendo que esse mundo é passageiro, ele está mostrando que as coisas desse mundo é passageiro, ele está mostrando que ele é eterno, que ele tem que ser glorificado, que ele é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, ele está aqui, ele está aí também, porque ele veio por mim, ele veio por você. E é tempo de você dar um passo para esse Cristo. É tempo de você talvez sair desse quarto, como a missionária disse aqui, que você esteja trancado. É tempo de você sair dessa situação que você se colocou e você falou assim, não tem jeito. Não tem jeito de eu sair, mas Jesus Cristo, ele está aparecendo para você hoje, através desta palavra, e falando para você assim, eu vou voltar, e vou voltar para buscar a minha igreja, porque ele falou aqui, no capítulo 8 de primeiro em Apocalipse, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Então, ele é tudo. Talvez você esteja confiando num presidente, ou talvez você esteja confiando que essa guerra vai acabar, que as coisas vão melhorar, mas o livro de Apocalipse não mostra pra gente que vai melhorar, né, missionária? Continuidade, né? Que vai acontecer para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E logo, brevemente, Jesus está aí. Talvez você pense do mesmo jeito que a missionária falou aqui, que desde quando eu sou menino, pequenininho, eu escuto isso, é porque Deus está dando chance ainda, é porque Deus ainda, ele é longânimo, ele está dando chance para você, para mim, para as outras pessoas que estão aí se arrepender e voltar para ele, porque ele tá aí, brevemente ele desce dos céus e vem buscar a tua igreja, e eu creio em nome de Jesus que você vai dar esse passo, que você vai aceitar Jesus como seu Salvador e vai subir também para a glória juntamente para a igreja, né? Amém. E nós viemos aqui, né, irmã Bruna, não para fortalecer o seu medo. Nós viemos aqui para dizer para você que ainda há tempo. Sim. Você ainda está tendo a oportunidade, como a irmã Bruna acabou de dizer, você ainda tem a oportunidade de renunciar ao pecado, de renunciar à miséria, né? E não porque nós não somos pecadores, nós somos pecadores, mas a diferença é você dobrar o seu joelho no chão e dizer, Deus, a minha aliança contigo foi quebrada e eu quero reatar essa aliança contigo. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, perdoe, como está dizendo aqui, no versículo de número 14, que esse Jesus era muito lindo, irmã Bruna. Sim. Olha que coisa mais linda. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Você já imaginou? Quem que não para diante de um barulho assim de muitas águas? Te traz até calmaria, né, irmã Bruna? Sim. É a coisa mais linda. É essa voz que está te chamando hoje. Às vezes a gente estava comentando antes de gravar que quantas vezes a gente já não ouviu alguém nos chamar, né? E a gente sai até o portão para atender, não tem ninguém lá. E de repente essa voz seja a voz do próprio Jesus te chamando. Ei, acorda, ei, desperta. E tem pessoas que até dizem, né? É a morte te chamando. Não é a morte não, meu querido. Se por esses dias você tem ouvido essa voz é toda especial. E vamos considerar que ela seja a voz de Jesus, chamando você para orar, chamando você para ter essa revelação que João teve, de um Cristo ressuscitado. Às vezes você tem um Cristo aí no pescoço, com um olhar de morto, com um semblante triste, com uma coroa de espinho na cabeça. Mas João teve a visão de um Cristo ressuscitado, um Cristo lindo, um Cristo maravilhoso.
aonde que ele ficou, eu acredito que sem palavras para expressar esse Jesus. E nós viemos aqui para fortalecer você, para dizer para você ainda tem tempo. Sim. Faz uma aliança com esse Cristo. Jesus, ele te chama. Foi por você que ele morreu na cruz do Calvário. Não há mais tempo a perder, né, irmã Bruna? Sim, e depois que João viu todas essas coisas, no versículo 17 ele fala: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Tamanha era a grandeza de Jesus Cristo. Ele caiu como morto, só que Jesus põe a mão, a destra sobre ele e disse assim: ó, não temas, que eu sou o primeiro que... Quando eu vim para Cristo, eu falava assim, não tem jeito para minha situação. Eu falava, olha a minha situação, o que Deus quer comigo, o que Ele tem para mim. E hoje eu vivo coisas que eu jamais pensei que viveria. Porque eu ouvi essa voz de muitas águas, assim como eu acredito que a missionária também ouviu. E Deus, eu dei um passo para Cristo e Ele fez o resto para mim. Hoje dá esse passo para Cristo, e dá esse passo e para, e ouve Ele falar com você. E depois dali Ele te conduz. Ah, mas nessa situação, talvez você esteja numa situação que não tem solução. Os profetas, os servos do Senhor viveu as coisas mais grandiosas no meio da situação mais difícil. E eu acho que quando eu estou na situação difícil, é o tempo que Deus mais fala comigo. É o tempo que Deus mais derrama suas águas sobre mim. E se eu parar para ouvir, eu sei que do mesma situação que eu estou, eu não fico. Porque Ele muda a história, Ele mudou a minha história. E eu acho lindo o testemunho da missionária, que ela fala que foi complicado, talvez não tinha nem solução na missionária. Verdade. Você poderia contar um pouquinho pra gente? E é tão interessante que eu também estava numa cama depressiva e para mim não tinha jeito e não tinha como, né? E assim, praticamente que abandonada, e quando eu também ouvi a voz do Senhor. E a voz do Senhor também falou comigo, não temas. Hoje eu te pego pela tua mão direita e te coloco de pé. E pela misericórdia e a bondade do Senhor, eu estou de pé até os dias de hoje. E espero ficar de pé até o fim, até a volta de Jesus. E é por isso que nós estamos dizendo, né, irmã Bruna? O que Deus fez na minha vida, na vida da irmã Bruna, da nossa família, não é diferente com você. É só uma questão de perseverança. Sim. Persevera, porque Deus ele tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. E a palavra hoje está dizendo, o Senhor dizendo para você, não temas, né? Diante de tanta reportagem, de tantas coisas, é lícito que tudo isso aconteça. Mas o Senhor está dizendo, não temas. Eu estava aqui meditando você falar, irmã Bruna, ainda tem aqueles que dizem da forma assim, mas se Deus existe, por que tanta coisa ruim está acontecendo? Se Deus existe, por que tudo isso está acontecendo? Mas Deus, ele, em todo momento, ele procura nos poupar. E o pensamento de Deus e o agir de Deus não é como o da gente. Não adianta a gente querer entender a vontade e os propósitos de Deus. Na verdade, quem busca todas essas coisas é os homens, né? E Deus, ele procura nos poupar. Ele fala, não vai por aí, vai por aqui. Mas nós somos desobedientes à palavra. E por isso que acontece todas essas coisas. Não é por causa de Deus, e sim falha do homem. E nós queremos deixar para você hoje essa palavra de reflexão. Você que está nos ouvindo, ainda há tempo de você voltar-se para Jesus. Mas Jesus está voltando. E não vai, né? O tempo já está se findando. E você tem que se apressar para que você possa subir no arrebatamento da igreja, amém? A gente vai ficando por aqui, cumprimentando a irmã Bruna com a paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor, missionária. Deus abençoe. Amém. Sempre disposta em atender nós, né? E nós queremos pedir para você, nos ajuda a compartilhar a palavra de Deus, né? Você fala assim, queria tanto ajudar as irmãs, mesmo na nossa simplicidade, mas é tudo com muito amor. E eu queria pedir para você, inscreva no nosso canal, ative o sininho, para que novos vídeos venham chegar até você. E no Face também nós estamos na página Adorarei.
e que você possa nos ajudar, compartilhar e falar, olha, eu encontrei o canal de umas irmãs, ajuda as irmãs lá, compartilha e nos ajuda também em oração, ore pelas nossas vidas, porque tudo que a gente quer é levar até você uma palavra de amor, uma palavra realmente que está escrita na palavra de Deus, na Bíblia. A gente não tem outra intenção, né, irmã Bruna? Não. E outra, tem muita valia o seu compartilhamento. Porque às vezes você fala assim, vou compartilhar para quê? Tem pessoas que precisam escutar essa palavra. Exatamente. Talvez você fale, eu não preciso, eu já estou na presença. Mas tem pessoas que estão afastadas, que precisam escutar uma palavra de Deus, que precisa ver esse Deus maravilhoso, como João descreve aqui, esse Jesus Cristo lindo, esse Jesus Cristo que às vezes eles entendam, como a missionária falou, como que pode um Deus matar, um Deus deixar a guerra acontecer, mas esse Jesus Cristo, ele fala assim, ele está preocupado com as almas, ele está preocupado com vidas, e você compartilhando, só apertando o seu dedo aí para compartilhar, tem vidas que podem vir para Jesus Cristo através de uma atitude sua. E às vezes você fala assim, mas eu vou ficar compartilhando, toda vez eu vou ter que compartilhar, toda vez, porque tem pessoas que precisam ouvir, tem pessoas que necessitam ouvir, tem pessoas com sede, e talvez você é a pessoa que está oferecendo um copo de água e você nem sabe. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, vamos ficando por aqui, e que a bênção do Senhor esteja na sua casa, na sua vida, no seu ciclo de amizade. Uma ótima semana para todos vocês, amém?